bom dia. Hoje eu venho. Axé, meus irmãos. Axé. Axé, bênçãos mais velhos, bênçãos mais novos. E meu pai, o Baluaê, abençoe, bênção trocada para todos. Vamos hoje, vou falar um pouquinho sobre esta grande orixá, Nanã, a orixá mais velha da terra, né? A nossa avó, né? As mães das mães. Então eu vou hoje falar um pouquinho dela, depois vamos fazer uma prece e vamos agradecer a Nanã por tudo. Eu sempre boto, quem é Nanã? Nanã é a deusa dos mistérios, é uma divindade de origem simultânea à criação do mundo, pois quando o Doduyá separou a água parada, que já existia, ele liberou do saco da criação a terra. No ponto de contato desses dois elementos formou-se a lama dos pântanos, local onde se encontram os maiores fundamentos de Nanã. Senhora de muitos búzios, Nanã sintetiza em si a morte, fecundidade e riqueza. O seu nome designa pessoas idosas e respeitáveis, e para os seus povos, Jeje, da região do antigo Daomé, significa mãe. Nessa região onde hoje se encontra a República do Benin, Nanã é muitas vezes considerada a divindade suprema e talvez por essa razão seja frequentemente descrita como um orixá masculino. Mas lá, sendo a mais antiga das divindades das águas, ela representa a memória ancestral do nosso povo. É a mãe antiga, Iagibá, por excelência. É a mãe dos orixás, Iroko, Obaluaê e Oxumaré. Mas por ser a deusa mais velha do candomblé, é respeitada como mãe por todos os outros orixás. A vida está cercada de mistérios que ao longo da história atormentam o ser humano. Porém, quando ainda na pré-história, o homem se viu diante do mistério da morte em seu âmago, mas irrompeu um sentimento ambíguo. Os mitos aliviavam essa dor e a razão apontava para aquilo que era certo no seu destino. A morte faz surgir no homem os primeiros sentimentos religiosos, e nesse momento Nanã faz-se compreender, pois nos primórdios da história os mortos eram enterrados em posição fetal, remetendo a uma ideia de nascimento ou renascimento. O homem primitivo entendeu que a morte e a vida caminham juntas, entendeu os mistérios de Nanã. Nanã é o princípio, o meio e o fim, o nascimento, a vida e a morte. Ela é a origem e o poder. Entender Nanã é entender o destino, a vida e a trajetória do homem sobre a terra, pois Nanã é a história, Nanã é a água parada, água da vida e da morte. Nanã é o começo, porque Nanã é o barro, e o barro é a vida. Nanã é a dona do axé, por ser o orixá que dá a vida e a sobrevivência. A senhora dos Eguibás, que permite o nascimento dos deuses e dos homens. Nanã pode ser a lembrança angustiante da morte na vida do ser humano, mas apenas para aqueles que encaram esse final como algo negativo. Como um fardo extremamente pesado, em todo o ser carrega desde o seu nascimento. Na verdade, apenas as pessoas que têm o coração repleto de maldade e dedicam a vida a prejudicar o próximo, se preocupam com isso. Aqueles que praticam boas ações, vivem preocupados com o seu próprio bem, com a sua elevação espiritual e desejam ao próximo o mesmo para si, só esperam da vida dias cada vez melhores
e tem a morte como algo natural e inevitável. A sua certeza é a imortalidade da sua essência. Nanã, a mãe maior, é a luz que nos guia. O nosso cotidiano, conhecer a própria vida e o próprio destino. É conhecer Nanã, pois os fundamentos dos orixás e do candomblé estão ligados à vida. A nossa vida é o nosso orixá. É a morte, é na morte, condição para o renascimento e para a fecundidade que se encontram os mistérios de Nanã. Respeitada e temida, Nanã, deusa das chuvas, da lama, da terra, juíza que castiga os homens faltosos e é a morte da essência da vida. Aí está um pouquinho de Nanã, gente. Ninguém sabe nada, né, dos orixás. Nós sabemos cada dia um pedacinho. Nós vamos conhecendo e vamos morrer sem saber nada ainda. Tá? Então aqui está um pouquinho de Nanã. Agora vamos fazer uma prece para Nanã. A minha mãe Nanã, eu peço a bênção e proteção para todos os passos da minha vida. A minha mãe Nanã, eu peço que me abençoe o meu coração, minha cabeça, meu espírito e meu corpo, que aos poderes dados somente à Senhora das Senhoras, sejam caridosos e benevolentes e me escondam de meus inimigos ocultos e poderosos. Minha querida Mãe e Senhora, tenha piedade de meu coração. Minha querida Mãe e Senhora, faça que eu seja puro de coração para merecer a sua proteção e caridade. Saluba, Nanã, saluba, Nanã. Ó, minha avó, eu como filho do teu filho, eu como filho de Obaluaê, eu venho implorar aqui a senhora, minha avó, pelo meu terreiro, pelos meus filhos, genros e noras, pelos meus amigos virtuais e reais, pelos meus amigos, pelos meus irmãos babalaôs e elorixás, virtuais e reais, a cada um deles. Minha mãe, olhai os nossos terreiros, livrai-nos da perseguição, livrai-nos dos inimigos, livrai-nos dos camburucuns, livrai-nos desses irmãos que são invejosos, das pessoas que às vezes nos desejam mal por nada, minha mãe Nanã, por nada. A senhora é mãe, a senhora acaricia, mas a senhora também bate. A senhora é avó, a avó só não acaricia, a avó só não passa a mão por cima, mas a avó cobra dos seus netos o respeito, a lealdade, a união para com as pessoas. Então, minha avó, aqui eu lhe peço sua bênção e peço que olhe por cada um de nós. Olhai pelas minhas filhas, pelos meus filhos, genros e noras. Dai a eles a cura do corpo e da alma. Aqueles meus filhos que estão sofrendo, os meus sobrinhos, filhos dos meus irmãos, babalaôs e elorixás, sejam reais ou sejam virtuais, cada um deles, olhai. Se estão doentes, dê a cura, porque às vezes a doença não está no corpo, e sim no espírito. Então vamos tirar as dores e aflições. Minha mãe, minha avó, olhai aqueles que estão desempregados, olhai os terreiros, minha mãe, desses meus irmãos, para que sempre haja paz, sabedoria e humildade. Minha mãe, tem tantos que estão dentro da nossa religião, mas estão ali praticando a maldade, fazendo mal, falando. Então, minha mãe, afastai a nossa religião, seja a Umbanda, seja o Candomblé, não quer gente assim dentro dela. Nós queremos gente respeitosas, gente que queiram a verdade, que queiram não o dinheiro, que queiram sim crescer espiritualmente. Minha mãe, minha avó, sua bênção pelo dia de hoje, pelas horas que são, eu me humilho diante da senhora. Proteção, minha avó, em nome do teu filho Obaluaê e em nome do meu tio Oxumaré. A senhora é a mãe do meu tio Oxumaré. Então eu vos peço, olhai a minha irmã Tânia de Oxumaré, que ela é mais que uma irmã para mim.
ela é uma amiga, é uma mãe, como eu sou para ela. Um irmão, um amigo, um pai. Porque a vida nos uniu. Não só uniu eu e ela como pessoa, Nanã, mas uniu eu e ela, as nossas casas, a nossa terra. E cada dia está unindo mais. Porque a senhora é a dona da terra. A senhora junto com o Mulu, a senhora junto com o Mulu é a dona da terra. E a senhora é a dona do barro. E o Xumaré é o dono do arco-íris. Então é tudo. Então proteja lá o terreiro dessa minha irmã. Proteja essa minha irmã e abençoe ela. A minha família, que é a família dela também. Aos meus sobrinhos e minhas sobrinhas. Principalmente a minha irmã Vânia, que é a mãe dela. Meu sobrinho Anderson. A minha sobrinha Kika. E todos os outros meus sobrinhos, que são tantos, que eu não esqueço. A Renata, o Digão, o seu Zé, todos eles, proteja, Nanã, a cada um deles. Sua bênção, minha mãe, e mais uma vez, bênção, bênção, bênção. E obrigado por ele existir em minha vida. Saluba, Nanã. Vamos escutar um pouquinho.